O grupo Stellantis decidiu lançar a Peugeot Landtrek no Brasil. Após a decisão, a subsidiária brasileira precisou resolver que marca iria ficar responsável pela Peugeot Landtrek. Afinal de contas, fazem parte do grupo Stellantis diversas montadoras: Peugeot, Citroën, Ram, Jeep e a poderosa Fiat, além de divisões como a Abarth, responsável por preparação esportiva, e a Mopar, de acessórios. A resposta óbvia seria Peugeot, certo? Para Stellantis não foi não. O fim dessa história está aqui, ó, Fiat Titano. Sim, a Peugeot Landtrek virou Fiat Titano no mercado brasileiro. Eu sou a Rafaela Borges, você está no On The Road. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à minha garagem. Hoje recebo a Fiat Titano. Eu vou te contar os bastidores dessa história, por que a Landtrek virou Titano no Brasil. Além disso, uma coisa muito mais interessante, hein? A Fiat Titano não custa o que você pensa. Qual é o preço real? Ele, inclusive, pode determinar o sucesso ou fracasso da picape. E por fim, como é que é o dia a dia com este modelo que já foi bastante criticado? Será que dá? Primeiro tema: por que o Brasil tem Fiat Titano e não Peugeot Landtrek? A história é a seguinte: a Landtrek é um modelo desenvolvido 20 anos atrás, aproximadamente, e desenvolvido na China, em uma época, não sei se você se lembra, mas que os carros chineses eram diferentemente de hoje, que os carros chineses tem muita gente gostando, tem muita gente comprando. Mas, se você se lembra bem, 20 anos atrás, 15 anos atrás, muito longe disso. E quando você olha para a linha Peugeot no Brasil, é uma marca muito focada em design, em carros bonitos, carros do dia a dia, carros urbanos. Já a Fiat é aquela marca generalista, é a que tem de tudo, a linha mais completa. Então tem SUVs muito legais, como o Pulse, o Fastback, tem hatch, sedãs, tem modelos comerciais, furgão, van. Por que não aceitar a Landtrek? E por que essa missão é muito difícil? Estamos hoje na era Ranger. A Ranger mudou o padrão de picapes no mercado brasileiro, com sua tecnologia, com sua modernidade. É um modelo contemporâneo, é aquilo que possivelmente todas vão passar a ser em 1, 2, 3, 4 anos. É a tendência. E ela trouxe também uma pegada de lifestyle para o segmento. Não é só sobre trabalho, não é só sobre off-road, é também sobre uso no dia a dia. Como transformar um modelo desenvolvido 20 anos atrás na China nisso, em algo próximo da Ranger? É impossível, e por isso que a Titano chegou para ser um modelo muito mais comercial, muito mais focado em custo-benefício. Quem poderia vendê-la? A Fiat. A Fiat tem know-how em modelos comerciais e, mais do que tudo, se alguém é capaz de vender um carro no Brasil, essa marca se chama Fiat, não apenas dentro do grupo Stellantis. Principalmente quando o assunto é venda direta. A Fiat tem know-how e a Titano é um modelo que depende das vendas diretas. Lá se vão alguns meses desde o lançamento da Titano. A Fiat queria vender entre 700, 800 e 1.100 unidades, colocando o modelo atrás das três grandes, Hilux, Ranger e S10, e um pouco à frente de L200, Amarok e Frontier. Conseguiu? Por enquanto não. Junho foi o melhor mês, 677 unidades, e ela ficou atrás de todas, inclusive a Amarok. No entanto, é um número próximo, bem próximo daquele obtido por L200, Amarok e Frontier. Então ela está sim entrando na briga. Os próximos meses vão dizer se ela consegue ultrapassar essas três. Vamos ver. O que nos leva ao segundo tópico. São 3 versões da Titano: Endurance de entrada, Vulcano intermediária e essa topo de linha Range. Preços aproximados: para a primeira 220 mil, para a segunda 240 mil, para a terceira 260 mil. 260 mil é muita coisa, hein, gente? Para um modelo que não tem como se equiparar a uma Ranger, por exemplo. E principalmente porque você encontra a Amarok no mercado hoje, a Amarok topo de linha, por 250 mil reais.
É uma picape que já está precisando de atualizações, o modelo da Volkswagen vai receber em breve, mas ainda assim é um modelo que tem uma pegada principalmente de dirigibilidade e desempenho bem melhor que o da Titanium. Pois bem, esses modelos não custam isso, não custam. E isso não é concessionária, está no próprio site da Fiat. Ofertas, você encontra o preço real da Titanium. A versão de entrada está saindo por R$190 mil aproximadamente. A intermediária, R$200 mil aproximadamente. E essa aqui, R$219 mil, em torno de. São 16% de desconto em relação ao preço de tabela. Todo mundo pode pagar isso, desde que tenha um CNPJ. Todo mundo compra picape com CNPJ, né? Para você ter ideia, a Titanium em julho teve 677 unidades vendidas, destas 595 foram na venda direta no PJ. Então é um preço extremamente competitivo para o segmento, para conquistar um público que não está procurando lifestyle, e sim custo-benefício. Das 3 versões, essa Range investiu em algumas coisas que são importantes para o dia a dia, se alguém pretende usar esse modelo no dia a dia. Coisas que facilitam a vida, coisas de conectividade, de conforto. A Fiat fez o que podia com um projeto que já tem 20 anos. O motor é turbodiesel, são 180 cavalos de potência, não é grande coisa, mas também não é pouca coisa. E agora vamos ver como esse modelo se sai no dia a dia. Vem! Eu vou dar uma repassada no design que eu mostrei em detalhes no lançamento que ocorreu em março, na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, porque ele tem a ver com essa história também. Uma das razões que definiram a Fiat como dona da Titanium, além das que eu já contei, é o fato de a Fiat ter know-how na venda de picapes. Afinal, ela tem a picape mais vendida do Brasil, que é a Strada, além da Toro, que também está entre as mais vendidas. Esse aqui é um modelo diferente, ele é feito sob chassi, então uma terceira opção para os clientes da Fiat. Clientes estes de todo tipo, mas muitos deles, pessoas de empresa, frotistas, que compram os carros para usar em frota, em alta quantidade. Esses podem conseguir preços ainda melhores do que aqueles que eu falei. Mineradoras, grandes empresas rurais, aquelas fazendas imensas, ou um empresário rural que tem várias fazendas, então tem uma frota grande, compra em feiras como a AgriShow, por exemplo, por isso que as marcas sempre estão por lá com as suas picapes. E a Titanium, para ser Fiat, tem que ficar um pouco coerente com o visual, né? Não ficou tanto, mas aqui no exterior a marca tentou. Você vê a Landtrek, aqui não tem como não ver, tô colocando uma foto se você não conhece a Landtrek. Tem as formas idênticas, mas foram alteradas algumas coisas para deixar com jeitão de Fiat. O farol não, o farol é o mesmo, tem o farol auxiliar, até o formato do para-choque é bem parecido. A principal mudança foi aqui na grade. Essa parte aqui interna ficou diferente, ficou uma grade Fiat. Perdeu as molduras também, ó. Aqui do lado é toda emoldurada a grade da Landtrek. Aqui dos lados também. No caso da Fiat não, então você tem a impressão de uma grade mais proeminente, fora a bandeirinha italiana que se tornou padrão nos carros da marca e o logotipo Fiat, não novo mais, né? Foi lançado novo há alguns anos, mudou e é este. A versão Range, essa topo de linha, que eu nem acho a melhor opção, eu acho que aqui vale mais a pena mesmo para esse público de trabalho, esse público de frota, que eu acredito ser o principal desse modelo, é a versão de entrada, mas a versão Range, que tem um apelo menos trabalho, um pouco menos, né? Tem muitos cromados, que você vê inclusive aqui na grade frontal. Uma picape de formato quadradão, mas não acho que no visual ela destoe. Eu acho uma picape bonita e eu não sei o que você pensa sobre isso, queria saber a sua opinião. Não é o design que entrega. O qual antigo é esse projeto da Landtrek, que aqui no Brasil se transformou em Fiat Titanium. O modelo tem as rodas de 18 polegadas, pneus 265/60, rodas bonitas de duas cores, um chumbo aqui no centro, aqui
na parte de fora. No prata, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinos, para quem se apega a esses detalhes. Pneus da Goodyear All Terrain, pneus todo terreno, Goodyear Wrangler. Então, um pacote completo para uso com robustez, uso fora de estrada também. É um modelo com sistema de tração 4x4 temporário. Aqui está a identificação no cromado do 4x4, cromado que você também vê aqui, ó, na capa do retrovisor. E essa câmera, hein? Aí, ó, é uma das coisas que a Fiat fez em um projeto antigo para deixar o carro mais moderno. Eu mostro lá dentro como é que funciona essa tecnologia de câmeras que tem apenas na versão Range. Mas voltando, é um sistema de tração 4x4 temporário, suspensão dianteira independente e a traseira por eixo rígido. Os freios traseiros são a tambor, o que não é nenhum absurdo, porque a gente está falando do segmento de picape, e os freios dianteiros a discos ventilados. Gosto bastante da silhueta da lateral, principalmente olhando aqui na parte da frente. E a versão Range está equipada com o estribo lateral, facilita o acesso, é mais estético porque não é uma picape tão alta. Tem também o bagageiro de teto e o Santo Antônio, veja aqui. Que são coisas que deixam o visual mais bonito, menos simples, como é, por exemplo, da versão de entrada Endurance. Alguns números da Fiat Titano: 5,33 metros de comprimento, largura de 1,86 metros, 1,85 metros de altura. Vão livre do solo, vem ver, 23,5 centímetros de vão livre do solo, com 29 graus de ângulo de entrada, 25 de ângulo de transposição e 27 de ângulo de saída, números importantes para um modelo, principalmente se for usado no off-road. E eu contei que o motor turbo diesel tem 180 cavalos, se você quiser saber mais dados já vamos falar, vai antes da avaliação de dia a dia, de como ela anda na cidade. Esse motor é um 2.2 e tem 40,8 kgfm de torque. Coincidência? 40,8 também é o torque do motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane do grupo Stellantis, que está na Rampage, no Commander e no Compass, no caso dos dois últimos, apenas nas versões topo de linha. Uma coisa muito comum em picapes é a traseira ser um pouco insossa, sabe aquela coisa caída que não impressiona? A Ranger Raptor, que eu acho que tem um visual incrível, daqueles que chamam muito a atenção, mais que todas as outras, tem aquela dianteira imponente, que até assusta as outras pessoas na estrada, na faixa da esquerda. No entanto, quando você olha para a traseira, é aquela coisa caidinha. E eu não acho isso da Titano, eu acho o contrário, não sei se você concorda e quero saber o que você pensa em relação a isso. Mas ela tem uma traseira up, não up o carro da Volkswagen, up para cima. Não desaponte, eu acho que é porque ela é altinha mesmo, sabe? Ela faz esse up aqui na carroceria. Eu gosto bastante, acho que deixa a traseira interessante até quando comparada a de outras picapes. A lanterna vertical é muito comum no segmento de picapes, feitas ou não sobre chassi, estão aqui na Titano também. Os cromados você vê em várias partes da traseira, no logo da Fiat, na inscrição Titano, aqui ó, também na abertura da tampa traseira, câmera aqui também, câmera que a gente vai ver como funciona ali na frente. Isso aqui, hein? Seguinte, eu consigo abrir a tampa da caçamba aqui, abrindo o carro normalmente. Mas posso abrir com a chave também. Que chave? Se a chave dela não é canivete, é tudo fechadinha. Tem que ter, né? Isso é para uma pane eletrônica, teve algum problema com a chave, ainda assim você consegue abrir a carroceria. Então eu puxo aqui, ó, empurro na verdade, né? Push é empurro, tá escrito, e vou puxar a chave. Vou te mostrar. Aqui está ela. Ao empurrar aquela parte da chave que eu mostrei, você tem essa chave para poder abrir
a tampa da caçamba em emergências. Antes de abrir a caçamba, eu só quero mostrar a parte de baixo aqui com mais cromados. Então, hora da abertura. Se você já viu vídeos da Titano, sabe que não temos um amortecimento. Olha só, caiu com tudo, mas não é das mais pesadas também. Sobre amortecimento, eu testei recentemente a Ranger Raptor e ela também não tem. Essa Titano Ranch está com a capota marítima. E aqui, de acordo com a Fiat, nós temos 1.314 litros na caçamba. O volume é 1.314 litros. A capacidade de carga da Titano não foge do padrão do segmento de picapes médias feitas sob chassi, com tração 4x4 temporária. 1.020 quilos, com 3,5 toneladas de capacidade de reboque. A Titano tem 3 metros e 18 centímetros de distância entre os eixos. Algo comum também no segmento, está na média do segmento, que não significa que o espaço traseiro é uma beleza, porque esse entre-eixo é dividido aqui com a caçamba, né? A caçamba ocupa parte dele, então picapes desse segmento de médias não costumam ter espaço interno excelente. As grandes, sim. Aqui na Titano tem um bom espaço para as pernas. Aquele banco ajustado para mim, eu tenho 1,58 m. Esse, ó, note a diferença para uma pessoa mais alta, 1,80 m aproximadamente. Não é grande coisa, mas dá para ir legal, até porque, como é alta, né, não haverá problema para a cabeça de ocupantes mais altos. O túnel central é altinho, não super alto. Nós não temos um assoalho plano, mas ele é comprido, largo. Acho que dá para colocar a perna aqui em cima sem grandes problemas, mas a gente já vai ver isso daqui a pouco, porque eu vou entrar no carro. Não tem teto solar, também não é demérito, considerando essa categoria de picapes médias feitas sob chassi. Geralmente os modelos realmente não têm essa tecnologia, não, né? Esse equipamento. Tem o apoia-braço retrátil com porta-copos, estão por aqui. Não vejo aqui na parte traseira nada que fique devendo a outros modelos do segmento. E a gente tem a alça de acesso aqui. Vamos lá, hein? Esse banco é aquele ajustado para uma pessoa de 1,80 m. Olha o espaço que sobra, lembrando que eu tenho 1,58 m. Eu vou colocar a minha mão para ilustrar. E sobrou exatamente um palmo. Se a pessoa for muito alta, pode ser que fique um pouco apertadinha aqui na parte traseira da Fiat Titano. Tem o porta-revista e tem, tanto desse lado quanto ali, esse dispositivo aqui, ó. Eu posso levar sacolas de supermercado ou de roupas, enfim, sacolas. Pendurar aqui. Ou, de repente, um casaco, né? O dia esquentou, eu quero colocar o meu casaco aqui, dá também. Suporta até 4 quilos. Centro. A minha perna ficou um pouco mais alta do que eu esperava. E não tá muito confortável não, até porque o apoia-braço retrátil tá me empurrando um pouco para frente. Então, para eu ir confortável, eu vou ter que levar a minha perna para cá um pouco. Não acredito que será um grande problema, porque, olha, sobra todo esse espaço aqui, ó. Bastante espaço. Então, dá para ir 3 pessoas com conforto relativo aqui atrás na Titano. Por que relativo? Porque o apoia-braço vai realmente deixar a pessoa aqui do meio vertical demais, algo que não ocorre nas laterais. E só para colocar aqui de novo meu pé, caso as pessoas sejam grandes, né? E a do lado de cá tem que ficar com, a do centro tem que ficar com o pé aqui no túnel central. O meu pé coube, eu calço 35, 36 e ainda sobrou bastante espaço, então deve caber aqui o pé de quase todo mundo. Tenho saída de ar atrás, tenho entrada USB do tipo A aqui, uma apenas. Vai dar briga, hein? Tem também um porta-objetos e tem rebarba aqui no acabamento, o que não é bom. Passei para o outro banco, quem vai atrás de mim sempre se dá bem, sobra muito espaço, muito mesmo. E ilustrando com a mão, um palmo, e ainda sobrou tudo isso aqui. Então, ó, esse espaço, palmo,
minha perna. É olhando aqui pro interior que a gente vê que esse carro não tem nada a ver com Fiat. Se fosse Peugeot, teria alguma coisa a ver com a linha atual na Peugeot? Não, também. Por quê? Esse carro foi desenvolvido muitos anos atrás, daria para mudar, claro, mas as plataformas precisam conversar uma com a outra, né, das marcas. E os carros da China não necessariamente têm a ver com aqueles desenvolvidos na Europa ou nos Estados Unidos. Vídeo Territory, da Ford. Ele não tem quase nada em comum com os modelos do restante da linha Ford. Não tô falando que isso é bom nem ruim, tá? Só tô contando o que ocorre, porque cada vez mais os carros das marcas compartilham componentes, até por redução de custo, e quando isso não ocorre, o carro não tem nada a ver com o restante da linha, a gente acha estranho, mas não é ruim isso, não quer dizer que é ruim. O painel aqui, ele tem uma tela de TFT, mas é um painel analógico convencional. O volante tem o logotipo da Fiat, né, para marcar o modelo como sendo da montadora. Multimídia flutuante, esse até lembra um pouco aqui nas formas, não necessariamente no conteúdo, modelos da Peugeot. Uma coisa legal é que o ar-condicionado tem tanto ajuste de velocidade quanto de direcionamento aqui, ó, quanto de temperatura nos botões laterais. Olha só. Todos feitos no painel. Quando você muda a temperatura, o direcionamento, a velocidade aparece ali na tela, mas você faz tudo aqui sem precisar acionar a tela do multimídia, o que é bom para ergonomia. Eu acho bem importante, venho batendo nessa tecla. Que concentrar tudo no multimídia não é uma coisa legal e, dependendo, pode ser até um problema de segurança. Aqui mais botões: bloqueio do diferencial, controle de descida, ESP, travamento e destravamento das portas, pisca-alerta. Temos botão para volume, o que é bom, mas também posso comandar o volume aqui, ó, no volante, nessa parte de cima, assim como mudar as músicas. O botão ali para a câmera, que eu mostro daqui a pouco para vocês. E o giratório para acionar o sistema de tração do carro, que tem reduzida, 4x4 alta e a 4x2, que é traseira. É um sistema 4x4 temporário. O câmbio distou um pouco do segmento, ele é um automático de 6 velocidades. Freio de estacionamento manual, o que é comum no segmento, bem comum. A Ranger quebrou um pouco esse paradigma no segmento das médias feitas sob chassi, porque ele tem o freio de estacionamento elétrico. Ah, esqueci de contar que tem botão Sport e Eco aqui no câmbio, para respostas diferentes, mudanças no tempo de... alteração no tempo de mudança de marcha. E o porta-copos, que é fundo, embora não tenha prensas nem hastes para adaptar latinhas e garrafas, é fundo, então isso ajuda. Se eu colocar uma garrafa de água aqui, dificilmente ela vai cair por causa da profundidade. Eu tenho também o porta-objetos, aqui bem fundo, e eu não estou achando entradas USB. Ah, acabei de achar, ó. Elas estão aqui. Só tem entrada USB do tipo A esse carro, não tem entrada USB do tipo C e não tem carregador de smartphone sem fio. E acabamento, tem plástico aqui na cor prata, uma tentativa de imitar alumínio, e tem muita rebarba. Eu acho que acabamento é um dos pontos fracos desse carro. Você tem muito plástico e encontra rebarbas em algumas partes. Você vai ver melhor isso porque eu vou mostrar agora na porta. Porta muito simples, plástico muito duro, olha isso. Simples demais, parece porta de carro de entrada. Eu diria que seria mais para uma porta de mob do que de uma Titano. Eu entendo que é uma picape mais barata do que a média do segmento, bem mais barata, mas ainda assim é um carro que, especialmente nessa versão Range, né, 260 mil na tabela, 219 mil na prática, é feio para um carro nesse valor. Não é um carro barato. Além de plástico duro, eu já mostrei que tem algumas rebarbas, né? Achei que o encaixe aqui da peça da maçaneta de porta não é legal. Mas quando a gente passa aqui para baixo,
Gosto do desenho do puxador. Acho que ele até é bem acabado. Tem esse detalhe aqui, ó. Um plástico que parece bastante alumínio. E os comandos pro vidro, eles têm uma moldurinha aqui cromada para os vidros traseiros e dianteiros. E onde que a gente comanda o retrovisor elétrico? O comando fica aqui, ó, junto com o comando do leitor de faixa. Será que funciona? Vamos ver isso durante o drive. E alguns outros comandos do carro. Então aqui eu não acho mal posicionado não. Tem quem não goste. Eu acho que tá tudo bem ser posicionado aqui. Questão de costume. Banco com ajuste elétrico, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Muitos carros têm só para o motorista, aqui não, passageiro também. Ele tem inclusive o ajuste para a almofada da lombar, que pode ficar mais para frente ou mais para trás. Bancos revestidos de couro, tem costura aparente, tem couro perfurado aqui no centro. São bem largos, o suporte lateral raso, né? Mas eu falo como é que é esse conforto na hora que for andar com o carro daqui a pouco. Vendo de perto aqui o freio de estacionamento manual, o volante, que tem alguns detalhes de black piano, um volante multifuncional. Painel de perto, essa tela que é configurável, eu coloquei justamente na tela do consumo, mas esse consumo aqui não foi eu que fiz, tá? Ele tem 2.057 km, 75 horas, então é um consumo que vem sendo feito em vários empréstimos do carro. Tem cidade, tem estrada com certeza. Tá apontando uma autonomia de 800 km. Será que vai? O tanque é grande, tem 80 litros. Mas 9,5 km por litro, que seria de média, cidade de estrada, é bem melhor do que o consumo do Inmetro, que é 8,5 na cidade e 9,2 na estrada. Então, em nenhuma das situações chega a esse consumo que você vê aqui. E aí você vê as coisas que a gente pode ver nessa telinha. A autonomia de 6.500 km é para o sistema Arla 32. Posso colocar a velocidade aqui de maneira digital, o que é bom porque esse tipo de mostrador aqui, na minha opinião, pode ser um pouco confuso. E aí tem um outro percurso aqui, ó, de 15 km. Esse é meu, hein? Tá marcando 10,3 km por litro. Bem, consumo melhor que do Inmetro. A central multimídia é sensível ao toque, essa é a home, ela tem várias páginas, é até bonita, né? É rápida. Vamos entrar, por exemplo, aqui, ó, na mídia, que eu conectei via Bluetooth. É, mais ou menos. Não é lenta, mas rápida não é. Então, voltando para a home, e aí você vai ver que ele tem o navegador nativo. Legal, né? Como é que eu vou sair desse navegador agora? Eu não sei, porque na verdade ele ainda está carregando. Agora eu lembrei do lançamento. Isso aqui é extremamente lento. Ele está a carregar a aplicação. Aguarde. E pronto. Agora a gente tem o navegador nativo. Depois que carregou, eu volto aqui para home para contar para vocês que não tem Android Auto nem Apple CarPlay sem fio. Você viu ali a mídia, é uma música do meu Spotify, só que não está conectado via Android Auto porque eu não coloquei ainda o fio aqui. Então tem que conectar a entrada USB do tipo A para você ter o Android Auto ou o Apple CarPlay. Acho isso uma baita falha e tenho certeza que se não tem é porque não houve condição de adaptar essa tecnologia ao projeto antigo desse carro. Caso contrário, teríamos. E aí vamos falar então da câmera, né? Ele tem uma câmera aqui com a vista aérea, que é bem legal. Essa é a visão 3D. Vamos colocar a visão 2D? Não, ele está na visão 2D. Agora eu vou colocar a visão 3D. Aí muda. A imagem aqui é substituída por um gráfico, em vez de imagem real, voltando para a visão 2D, a imagem real. 3D, 2D. E deixa eu apertar aqui para ver se acontece alguma coisa. Não, ele está mostrando só o entorno. Ah, acontece sim, ó. Eu consigo girar, mas não é tão preciso, hein? Mas eu consigo girar aqui na visão 3D apertando
esses pontos. Agora foi, é questão de saber fazer, tem que ir no pontinho certinho e aí eu giro. E ele também pode projetar imagens enquanto eu estou dirigindo, imagens laterais, por exemplo. Mostro para você isso daqui a pouquinho, porque agora nós vamos partir para o teste do modelo. Vou começar o teste aqui na garagem, porque tem uma coisa fundamental para mostrar para vocês sobre o dia a dia com a Titano, que é isso aqui, ó. A direção na hora da manobra, muito ruim. É um carro difícil de manobrar, tem uma direção dura para manobras, poderia ser mais leve, outras picapes têm essa direção mais leve, e também não gira tanto assim quanto precisaria para manobrar essa picape em menos manobras. Eu deveria ter começado do começo, mas comecei já depois de ter feito pelo menos umas 3 manobras para conseguir sair com a Titano. Eu dei uma volta, na verdade, né, aqui na garagem. Ó, não sei se vou precisar de mais uma. Não, passou. Apesar das dimensões, passou. Eu dei uma volta na garagem para poder virá-la, então foi uma missão que geralmente eu faço em 2 manobras com a maioria dos carros, e a Titano foi muito mais uma direção dura na hora de virar, então é uma picape difícil de virar dependendo do espaço que você tem, que é uma coisa que complica bastante o uso no dia a dia, mas tem uma coisa positiva. Esse modelo tem um sensor de estacionamento dianteiro, não é uma coisa tão comum assim em picapes, mas também não está em todas as versões, tá? Só nessa aqui, topo de linha, Range. Preciso checar se na Vulcano, na Endurance, eu tenho certeza que não, mas ajuda bastante, porque é um carro difícil de manobrar, então ter esse sensor é importante, fundamental. E a câmera com a vista aérea também ajuda bastante nessa difícil missão. Eu achei que não fosse necessário mostrar a Titano rodando na rua esburacada na qual eu estou agora, pela qual eu acabei de passar, estou no final dela. Mas a picape balançou tanto, porque eu já fiz o teste dela no off-road, no lançamento, o teste foi mais no off-road também, em pisos imperfeitos. Eu vou interromper um pouco só para dizer o seguinte, tem sensor lateral também, o carro passou aqui do lado, muito próximo, e ela acusou. Então outra tecnologia que a Titano tem, que a Fiat conseguiu colocar apesar do projeto antigo, valeta, isso aqui não é um problema para picape nenhuma, mas voltando ao lance do desconforto, achei que ela não fosse fazer isso na cidade, mas ela fez, ela balançou muito, eu senti essa imperfeição aqui, bem na direção mesmo, sabe? Eu senti o meu corpo balançando, que é uma característica que a Titano tem, que ficou bem clara no teste off-road, mas que também pode ser um incômodo no dia a dia das cidades, quando você passa por locais que tem pisos muito irregulares. Agora uma outra coisa para falar. Você está vendo que eu estou virando a picape aqui a direção demais? Era uma curva não muito acentuada, agora eu estou indo para uma parte reta e eu estou sempre tendo que virar a direção ou muito ou mais do que eu deveria, ou mesmo no reto, olha só, de vez em quando eu tenho que manter ela um pouco para o lado para que ela mantenha a trajetória. Agora, como teve uma curva logo em seguida, pode gerar alguma confusão. Daqui a pouco, que eu vou ficar no reto, sem curva nenhuma, eu mostro isso. Mas enquanto eu não chego lá, para explicar para vocês. Durante o lançamento, foram 3 grupos para fazer o teste, manhã, mais ou menos na hora do almoço, e um no fim da tarde. E eu fui no terceiro grupo, o teste foi mais no off-road do que no on-road, promovido pela Fiat durante o lançamento do carro. E eu notei essa característica de direção torta. Achei que isso tivesse ocorrido porque rodou demais no off-road durante o dia todo. Poderia ser isso, mas pelo jeito não é. Pelo jeito essa é uma característica da Titano.
Houve um outro carro que eu testei, que foi o Suzuki Jimny, que é um carro bem off-road, inclusive com suspensão traseira e dianteira por eixo rígido, né? Aquele SUV compacto para quem curte off-road. Era uma versão que a Suzuki lançou voltada mais para o uso na cidade, não no uso na cidade, mas aquela pessoa que quer usar no dia a dia e também fazer trilhas, né? Porque ninguém compra o Suzuki Jimny se não for um aventureiro. Mas ele tinha esse problema, tipo assim, estou em linha reta, mas o volante tem sempre que ficar um pouco virado, geralmente para esquerda, porque senão o carro não anda em linha reta. Então é uma característica que você vê em modelos mais robustos. Agora, aqui ó, eu estou brigando com a direção. Se eu deixar aqui reta, ó, ela vai para cá, como se o carro tivesse desalinhado. Como isso ocorreu no lançamento, eu acredito que seja característica da Titano, ó. Eu estou tendo sempre que puxar para a esquerda, para que ela fique reta. Só que diferentemente do Jimny, que eu andei aqui na marginal, ó, com ele assim, se eu ficar assim muito com a Titano, ela vem para cá. Eu tenho que ficar mesmo corrigindo. Então tô reto, ó, tô reto e ela puxando para a direita, puxando para a direita. Aí eu tenho que corrigir. Muitos podem atribuir, como atribuíram no vídeo que eu fiz do Jimny, ao fato dele ser um modelo robusto e tudo mais. Só que a verdade é que testei inúmeras picapes no último ano, neste ano, Ranger, Hilux, S10, nenhuma delas se comporta assim. Também andei no ano passado de L200, mas foi no off-road, conheço bastante a Frontier, a Maroc, testei também no fim do ano passado. São todos modelos que, se no passado foram assim, não são mais. As picapes estão ficando muito mais confortáveis, mesmo sem perder a robustez. E agora ela estabilizou, ó. Tô conseguindo manter o volante reto, mas volta e meia eu tenho que puxar um pouquinho. Não é uma coisa legal. É uma coisa que deixa claro que é um modelo de um projeto antigo. Aliás, por mais que a Fiat tenha feito tudo isso, né, os sensores laterais, um multimídia que apesar de não ter Android Auto é legal, saída de ar traseira, entrada USB, as câmeras 3D, apesar de tudo isso, quando a gente chega aqui no volante, fica difícil esconder a idade desse projeto em termos de conforto, de dirigibilidade, principalmente a dirigibilidade da Titano não é muito legal, é muito inferior à de outras picapes do segmento. E você sente também, isso eu senti mais no lançamento, que era no off-road, aqui menos, mas uma leve, não é nem uma vibração, mas uma resposta aqui no volante. Sente um pouco desse rodar aqui no volante mais do que em outras picapes e sente o motor vibrar mais, na verdade ser mais barulhento. Hoje há modelos a diesel que você não percebe que é a diesel. Carro de passeio, então, né? Testei recentemente não. Testei no fim do ano passado, o recente foi o Commander a gasolina Hurricane, mas testei o Commander a diesel no fim do ano passado e o pessoal que estava comigo, minha família, ninguém percebeu que era um modelo a diesel, de tão silencioso que é. Isso não ocorre aqui na Titano, tá bem claro, ó, principalmente na hora de acelerar, mas em marcha lenta também, você escutou enquanto eu estava manobrando o carro na minha garagem, você percebe que é um motor a diesel, é um motor barulhento. E eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram para vocês fazerem perguntas sobre esse modelo. E as perguntas mais comuns ela é realmente muito pior do que as concorrentes? Ela está sim abaixo da concorrência, principalmente quando você vê esses aspectos ao volante. Ela não evoluiu como a concorrência evoluiu. Aliás, não evoluiu, ela nem era vendida no Brasil, né? Mas pensando no produto global. Então não evoluiu na questão do silêncio a bordo que os carros a diesel hoje têm, na facilidade de dirigir, na facilidade de manobrar. Nisso, não, ela é realmente inferior, não é um produto muito legal não. Eu acionei o leitor de faixas da Titano e quando ele consegue ler a faixa, ele fica verde aqui, mas não é toda hora. Aqui, ó, a faixa está bem fácil de ler, mas não está lendo, então não sei muito qual é o critério.
vou sair aqui da faixa, porque uma hora que eu fiz isso sem acionar a seta aconteceu, mas nada, então vou fazer o teste aqui, de repente, em algum momento, ele vai ler e você vai ver o que acontece, mas enquanto isso não ocorre, eu descrevo. Ele não faz, pelo menos não funcionou assim comigo, não é correção, tentar te puxar de novo para dentro quando você sai da faixa sem dar a seta, isso ele não faz. O que ele faz quando você sai da faixa sem dar a seta e ele está funcionando, isso aqui está verde, ele emite um aviso sonoro, 2 bips assim, para mostrar que você tem que voltar para a faixa. Eu já falei os dados do motor durante a apresentação, só para relembrar, o 2.2 turbo diesel tem 180 cavalos de potência, torque de 40,8 kgfm, a baixa rotação, como em todos os motores a diesel. Não é uma senhora potência, é uma potência muito abaixo de Ranger, Amarok. S10 também melhorou um pouco agora a potência na reestilização, né, que acaba de sofrer, tem mais de 200 cavalos, então não chama atenção pelos bons números. O torque é bom, o torque eu gostei, achei suficiente. E durante o lançamento eu dirigi em estrada, então até mostrei para vocês ultrapassagem, mas ó, lenta ela não é não. Se você precisar fazer uma ultrapassagem em estrada, ganhar velocidade rápida, e ó, ele leu a faixa, ficou verde e fez o aviso luminoso, porque eu saí de novo agora, ó, da faixa sem acionar a seta. Então agora vocês viram o funcionamento. Mas voltando ao desempenho, se você precisar ultrapassar a estrada, vai dar tudo certo. E chato isso aqui, hein? Porque agora eu não tô saindo da faixa e ele tá apitando, vou desligar. Então voltando mais uma vez, não vai te deixar na mão em ultrapassagem, ganha velocidade de uma maneira ok, como esperado para um motor a diesel de 180 cavalos com bom torque. Não é super rápida e não é lenta. É ok, um desempenho ok. E aí você pode se perguntar, mas para que então comprar essa Titano? É uma picape inferior à concorrência. A Fiat está trabalhando com a questão do preço. Você paga menos para ter uma picape média feita sob chassi. Isso para frota é um apelo muito grande. Melhor negociação, menor investimento. Diz pensando em empresa ou um carro para trabalhar nas fazendas mesmo, né? Principalmente se for uma frota. Mas e você que decide comprar uma Titano no CNPJ, obviamente, né, para pagar menos, por que você deve comprar? Eu acho que ela faz sentido, e aí eu acho que até essa versão Range, né, com essas coisas que ela tem para facilitar o dia a dia, vai fazer sentido o seguinte: você precisa de uma picape para trabalhar, você precisa de robustez, mas principalmente, se o seu ambiente é mais urbano, transportar coisas numa carroceria grande, numa caçamba grande e que tem boa capacidade de carga e um motor capaz de gerar essa boa capacidade de carga, que não vai te deixar na mão com o carro carregado, que vai conseguir levar isso que você precisa. Esse é o seu trabalho, mas você quer ter uma picape para usar fora do trabalho, mas para trabalhar também. Aí a Titano é uma ótima opção. Numa Range você paga 220 mil reais, 219 mil, numa Vulcano 200 mil, 201 mil para ser mais precisa, né? Porque os preços que eu tô passando são aproximados. E tem um modelo para usar no dia a dia também. Acho que esse seria o público para esse carro, fora desse ambiente de empresas, de frotas, de fazenda talvez. E mesmo você, que não é um grande fazendeiro, não vai comprar uma frota para sua fazenda, mas precisa de um modelo e não quer gastar tanto, quer gastar menos, não está fazendo tanta questão de conforto, tecnologia, a Titano pode ser sim a sua resposta, porque o investimento aqui é bem mais baixo. É nisso que a Fiat aposta, porque ela não tem um produto tecnologicamente avançado para entregar, e é isso que vai determinar o sucesso. Esse preço está ok? É um apelo? Você vai comprar para gastar menos? É isso. Então esse foi o dia a dia com a Titano. Espero ter esclarecido suas dúvidas sobre ela. Me conta, você está pensando em comprar a Titano? Se sim, agora vai comprar ou desencanou de vez?
Quero saber se você não é um consumidor de picapes também, o que você pensa desse modelo aqui. Vamos conversar na caixinha de comentários. Aproveite para deixar o seu like. O seu like é muito importante porque ele ajuda a engajar esse vídeo, aí o vídeo atinge mais pessoas e a caixinha de comentários fica bem mais legal, porque mais pessoas assistem o vídeo, mais pessoas comentam, todo mundo conversa e é bem bacana trocar essa experiência nos comentários. Então deixa aquele joinha pra gente. Agradeço muito você que me acompanhou até aqui e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!